Abril é mês azul, mês de conscientização do autismo. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, uma em cada 44 crianças no mundo tem o TEA, transtorno espectro autista. Mas afinal, o que é o autismo? Para entender um pouco mais sobre esse transtorno, eu vou conversar agora com uma especialista no assunto, que é a Fernanda Dias. A Fernanda, ela foi fundadora e presidente da Associação Assisense de Autismo. Fernanda, muito obrigado por nos receber aqui no seu local de trabalho. Seja bem-vinda à TV Câmara. E Fernanda, o que é o autismo? Bom, obrigada, a TV Câmara aí por mais uma oportunidade de falar sobre uma coisa tão importante para a gente que é o autismo, E eu que sou mãe de autista, então tenho mais prazer ainda em falar desse assunto. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é mais percebível assim na primeira infância das crianças, mas isso não quer dizer que não temos autistas aí sem o diagnóstico de autismo, E então é uma característica assim específica mesmo, que envolve algumas habilidades e alguns quesitos da pessoa da questão do desenvolvimento cerebral mesmo. Fernanda, com quantos anos uma criança pode apresentar sinais e dar características de que ela é uma autista? A criança ela pode dar sinais desde os primeiros meses de vida, Nos 6 primeiros meses de vida a gente já tem características, mas fica mais perceptível após 1 ano de idade, entre 1 e 3 anos de idade, onde essas características elas ficam muito mais claras e mais evidentes, porque pode acontecer até perda, de algumas funções que essa criança tinha, que era atípico, e aí ela perder essas habilidades e ficar mais visível a questão do autismo nela. A criança, até o adulto, portador do autismo, ele tem certa dificuldade de se comunicar, de conviver na sociedade. Existe alguma deficiência nesse sentido, Fernanda? Sim, o autista, ele tem, a dificuldade dele é em quê? Em que se baseia o diagnóstico? Em déficit na comunicação e interação social, dessa pessoa, a questão de ter alguns comportamentos ou interesses repetitivos, Então, assim, os hiperfocos, e que foge um pouco do que a gente acha normal, do que é padronizado normal. Então, a dificuldade dessa comunicação, dessa interação, tanto na vida adulta quanto na vida na fase infantil, a gente tem essa dificuldade em muitas coisas, porque ele não entende a comunicação como a gente entende, ele não consegue se comunicar exatamente como a gente se comunica. E o interesse repetitivo e hiperfoco em algumas coisas assustam, Que é uma coisa que às vezes a gente tem uma mania que eu e você a gente consegue disfarçar assim diante dos outros, mas para o autista ela é muito mais clara e fica evidente, então o que torna ele assim diferente em relação aos demais. Ô Fernanda, e qual que é a característica que uma pessoa apresenta que é determinante para os pais, para um doutor diagnosticar, que fala assim, essa criança, essa pessoa é autista? Essas características que eu falei, Essa falta, quando é criança, vou dar um exemplo, A gente chama pelo nome, João, e essa criança não olha. E aí a gente faz uma bateria de exames auditivos, essa criança não tem uma perca auditiva, Ou essa criança, em vez de brincar com um carrinho, da forma funcional, como a gente fala, ela roda a roda desse carrinho, Então, assim, não brinca com as funções normais que a gente fala. Então, isso são características que chamam muita atenção, a falta do contato no olho, conversa, mas não olha no seu olho. Então, assim, são características que chamam bastante atenção e diferente do que o pessoal pensa, que é aquela criança que não gosta de carinho, não gosta de abraço. Não, não é isso. Tá? O autismo, ele tem, às vezes, essa restrição de toque, de contato, mas não é isso que fecha o diagnóstico de autismo. Até porque o autista, ele pode ser muito mais amoroso que qualquer outra criança, mas ele tem essa dificuldade na comunicação, na interação e, vamos supor, é focado em coisas assim que não seriam normais para a idade. Por exemplo, o meu filho, começou a falar inglês primeiro. Então, assim, ele é super focado em construção de postes. Então, a gente tem essas questões, essas habilidades mais Eles difíceis. são muito focados em uma determinada coisa. Eles focam naquilo e seguem aquele foco Tem deles, a questão do comprometimento, Então, assim, se eu falo de um autista mais severo, dificilmente ele vai ter esse hiperfoco, assim, em habilidades. Mas ele também tem as suas particularidades, Porque o autismo a gente tem esse leque aí, O autismo
severo. Existem graus, então, Fernanda, de Isso. autismo? Sim, nós temos, assim, níveis de apoio que a gente fala. Então, a gente tem o autismo severo, o autismo moderado e o autismo leve, que eu falo que de leve nunca tem nada, e o severo não é tão severo que ele não possa ser leve em muitas coisas. Então, há uma nova classificação a partir desse ano, válida pelo CID-11, onde a gente separa bem. É um autista com comorbidades, é um autista com prejuízo em outras áreas, né, para facilitar o diagnóstico e também para a pessoa não entender errado, porque às vezes confunde autismo com uma deficiência intelectual, por exemplo. O autista ele não pode aprender, o autista ele não pode saber mais do que o outro. Isso não tem nada a ver com autismo. O autismo ele não tem falta de capacidade intelectual, né? Ele pode ter dificuldade de se apresentar na normalidade como a gente vê como normal, mas ele consegue, se ele tiver as adaptações necessárias, ele consegue estar normalmente no ambiente. Fernanda, e existe preconceito com quem sofre do autismo? Sim, nós temos, na primeira infância eu falo que é mais a família que se encontra com essas barreiras, né? Então, o que a gente vivencia na pele? Numa festa de aniversário, o nosso filho geralmente não é convidado, né? Porque em vez de ele brincar com as outras crianças, ele fica lá, às vezes, brincando só com uma bolinha, ou ele fica correndo para lá e para cá sem função. Então, isso afasta mesmo, né, do convívio com as pessoas. E na escola também não é fácil, né? Porque os profissionais, embora haja uma política de inclusão, mas o que a gente vê é uma falta de preparo, numa forma geral, dessas crianças estarem incluídas, justamente porque antigamente a criança que fazia barulho, ela era, né, ela que era corrigida. Hoje, se a criança tem um autista na sala que ele se incomoda com o barulho, é ele que tem que ir para fora. Então, assim, muitas coisas mudaram os valores e que dificultam muito mais a inserção dessas crianças no meio como todo, né? E em relação a quando é adulto, é a questão da comunicação mesmo, que é difícil, né? A nível de escola, de faculdade, de trabalho. O adulto, o autista, geralmente ele não consegue entender piadas, né? Ele é mais introvertido, então. E aí fica difícil ele entender, né? Às vezes um colega de trabalho fez algum comentário, ele entende ao pé da letra, né? E não entende como a gente, ironia, essas coisas são mais difíceis. As conotações que a gente tem no dia a dia, né? Sim. É mais denotativo, então é muito direto, né? A pessoa, a criança diagnosticada com autismo, e aí, existe um tratamento para isso? Alguma coisa que é seguido para, de repente, amenizar o grau, de repente, de autismo? Alguma coisa nesse sentido? Em relação ao autismo em si, o que a gente trata, farmacologicamente falando, são das comorbidades, né? Então, assim, uma ansiedade, uma questão de uma outra condição de saúde acoplada, mas o que a gente tem hoje de evidência que fala para o autista, né? A criança, ela ser trabalhada mesmo desde antes de cedo, mesmo precocemente, com terapias multidisciplinares, né, na intenção de potencializar e de estimular e de ensinar habilidades desde as básicas até as mais complexas para que ela consiga estar de igual com os pares. Então, o ideal é isso, né, buscar desde do primeiro momento que viu alguma coisa, profissionais capacitados em autismo e que entendam e que trabalhem com essa criança naquilo que para ela ainda está difícil. Então, para ajudar, para estimular, para ensinar e para que ela consiga assimilar da melhor forma, como é natural, às vezes, para a gente. Qual hoje, você que é mãe, você que tem dois filhos com autismo, qual que é hoje a principal barreira encontrada para quem tem um filho com autismo, para quem é portador do autismo, no caso? São bastantes. Eu falo que tem um tripé na sociedade que seria a base para qualquer pessoa e para o autista também, né? Então, assim, é uma assistência social adequada, é uma educação de qualidade, realmente assistida, preparada e adaptada para ele, e a questão da saúde. Então, o que a gente tem hoje? Muita dificuldade do acesso ao médico ainda, né, principalmente via SUS, mas falta isso, profissionais preparados, assim como na escola, a questão do preparo para receber essa criança, né, de saber que ela é individual, que ela precisa às vezes, de uma adaptação específica para ela, mas que não vai prejudicar as demais crianças, né? Então, falta isso, falta esse tripé bem
funcionando integradamente, é que eu falo, né? Então, assim, o assistente social, porque se esse autista, ele não tem saneamento básico, ele não tem as necessidades básicas de alimentação, de convívio social mesmo, como que ele vai estar na escola, né? Ele vai ter agravamento lá na escola de comportamentos. Se essa criança ela não tem saúde, ela não é assistida, como que ela vai estar, né, em outro contexto, num parque? Ela não vai estar mesmo de igual, porque ela vai faltar condições para ela estar dentro desse natural, desse meio. Então, a influência desse meio, o preparo desse meio, é a dificuldade a ser vencida em todas as categorias. E quando fica maior, é a mesma coisa, né? A faculdade entender que às vezes aquilo está demais naquele momento e ele precisa de menos, ou no trabalho também. Então a gente vê se fala muito de inclusão, mas falta uma inclusão que saia do papel e vá para a realidade, de encontro com a particularidade de cada criança, de cada adulto, enfim, de cada autista, como é para mim e para você. Fernanda, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu esclarecimento e por dedicar um pouco do seu tempo aqui conosco para falar sobre esse assunto. Imagina, eu que agradeço, né? Sigo à disposição de todos no que é possível ajudar, né? E agradeço imensamente o carinho de vocês com essa data tão importante para a gente, né? Que o mundo para falar do autismo, mas que a gente fala todos os dias, porque a gente está ali dentro mesmo, né? Eu como mãe, como profissional, a gente convive com esse tema tão lindo e tão importante para a gente. Obrigado mais uma vez, Fernanda. Obrigada. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Fique sempre atento à programação da TV Câmara, que a qualquer momento nós voltaremos com informações e programas especiais como este. Até mais.